Nós vamos, então, Priscila, né, colaborado aí, o Brian, que está aí também cuidando, tomando as providências. Nós vamos fazer essa mesa agora, né, que tem como tema Diversidade Contemporânea no Cristianismo. E, bom, eu sou o André Ricardo de Souza, professor do departamento do programa de pós-graduação de Sociologia aqui da UFSCar, né? E nós vamos ter hoje, né, a participação do professor Ronaldo Almeida, que é doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo, professor e docente do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, é pesquisador sênior do Centro do SEBRAE, né, do SEBRAE, e coordenador do Laboratório de Antropologia da região Largo, da Unicamp, e um dos editores da revista bilíngue Ciências Sociais e Religião, da Associação de Ciências Sociais da região da América Latina, né? E vamos ter também a participação, né, da professora Olívia Bandeira, que é doutora em Antropologia pela UFRJ, pesquisadora de pós-doutorado, né, fez pós-doutorado em Ciências da região da PUC São Paulo, faz parte da coordenação executiva Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, onde responde por ações de pesquisa, formação e articulação internacional, integrante também, né, do GREPO, Grupo de Pesquisa Gênero, Religião e Política da PUC São Paulo, e compõe também o LAR da Unicamp, né, esse importante grupo de pesquisa da Unicamp. A gente está fazendo aqui também, hoje, o lançamento do livro do Cristianismo Brasileiro Contemporâneo, aspectos assistenciais, políticos e ecumênicos. Então, vou falar um pouquinho a respeito do livro também, certo? Sem mais, já vou passar a palavra, agradecendo muito a participação, né, da Bíblia, do Ronaldo, e nós vamos então ouvi-los, né, começar aqui pelo Ronaldo, o professor Ronaldo, fazer a sua apresentação. Ok. Bom dia para todo mundo. Obrigado pelo convite, André. É um prazer estar aqui. É um lugar que eu venho com uma certa frequência, eu amigo no departamento de antropologia, de vez em quando me chama para fazer as quartas. Estive o ano passado falando desse assunto, mas com a cabeça do ano passado, né? Muita coisa já mudou, enfim, é um tema com o qual eu tenho trabalhado nos últimos anos. E eu não falei disso exatamente, sobre o Bolsonaro e o trumpismo. Então, tem uma coisa nova aqui que eu apresentei recentemente no Uruguai, onde estava o André, uma segunda tentativa de ver qual é a solução que a gente pode fazer. Tá? Prazer estar aqui com o Olívia, que é parceira lá do LAR, do Laboratório de Antropologia da Unicamp. Então, enfim, dentro da minha apresentação, conheço um pouco o projeto. Né? Muito obrigado por estar aqui com vocês. E dar parabéns para o André pelo livro, né? Que eu ganhei agora, no caminho. Eu tive a oportunidade de ler, mas esse aqui é um trabalho que ele vem fazendo há muito tempo. Então, parabéns, livro novo. Isso é sempre gostoso. Então vamos lá. Eu tenho pesquisado o tema da política, sempre trabalhei com o tema da religião, mas o tema da política desde 2014. Eu considero que eu estou com uma década com esse tema da religião e política. Tá? E ele vem mudando de interesses, ou de objetos não, de conjunturas. Acho que eu fiz um primeiro trabalho ali que foi pensar 13 até a eleição de 18. Depois o governo Bolsonaro. E depois umas coisas que eu venho pensando agora, que eu acho que essa chamaria de uma terceira fase, que é pensar a religião e a extrema-direita no contexto internacional. A ideia de sair do contexto nacional. Mas para fazer isso, eu vou fazer uma primeira observação sobre o que foi o governo Bolsonaro no tema da religião, certo? E depois tentar estabelecer algumas discussões com o Trump, com o trumpismo, mas com essa lógica de pensar uma direita internacional. E aí tem dois termos que eu acho apropriado, inclusive, para o tema do livro do André, né? Que é cristianismo cultural e
cristão. O termo do cristianismo está posto aí. A segunda expressão é nacionalismo. Nacionalismo cristão. Tá? Então, o que faz um pouco levar assim, como discussão o que significa o cristianismo, o que significava o cristianismo na contemporaneidade. Tá? Tem uma hipótese que eu vou colocar no final, mas que retoma esses dois movimentos aqui. Então, um grande enquadramento então, é pensar esse tema da religião extrema-direita numa conjuntura internacional. E aí o problema fica assim de cara, eu acho que as ciências sociais brasileiras têm essa característica de fazer muito pesquisas nacionais, né? Olhando um pouco para fora, sobretudo um pouco para a América Latina. Né? Então, acho que isso tem sido um desafio para mim, internacionalizar a pesquisa, a temática. Né? Mas logo de cara, é metodológico. Mas o que eu vou fazer? Fazer comparação. Se eu vou falar dos Estados Unidos, eu vou ter coragem de ficar falando daquele país, com a história, a tradição, né? Qual é o estatuto? Ou eu estou encontrando conexões de uma extrema-direita brasileira, uma extrema-direita norte-americana, ou de outros contextos, né? Também latino-americano. Ou estou pensando nos países como contrapontos, ou estabelecendo correlações. Eu estou querendo dizer o seguinte, que há muitas maneiras metodológicas de se aproximar disso. Né? Qual o estatuto dessa relação que você vai fazer de fora? Então, para analisar problemas, nacionalismos transnacionais, que é todo um discurso de cada um com a sua nação, mas ele tem uma repercussão nacional, internacional, né? E que são processos locais, né? Que tem características que são locais e características que são globais, ele tem essa sintonia. Então, por isso tem que levar sempre junto a coisa da conjuntura local com a conjuntura internacional. E o argumento mais geral é de que nesse processo de crescimento da extrema-direita, que foi pipocando aqui e ali, elas tendem a cada vez mais entrar em fase, para usar o termo da eletricidade, né? Entrar em sintonia. Eu acho que esse é um movimento crescente. E tem a ver com isso, através de espelhamentos, através de aprendizados mútuos. Orbán, na Hungria, foi referência para o Trump. Né? Trump é referência para o Bolsonaro. Bolsonaro é referência para o Trump novamente. Então você tem uma coisa de espelhamento e de aprendizado mútuo, de cooperação. Se a gente pensar a visita que o Milei fez ao Brasil, conectado com a direita internacional, pulando o governo brasileiro, ajudando a inflar a temática brasileira. Tem uma cooperação aqui. Né? Uma cooperação que a gente pode pensar no Elon Musk, que ele anda fazendo uma direita internacional ou interferindo no contexto nacional. Não são só estados, né? Mas o mercado. Por isso que eu digo, cada vez mais o pessoal parece estar entrando em acordo, né? Numa dança conjunta, né? De ações crescente. Uma mimetização, e aqui eu estou pensando muito no caso do Bolsonaro em relação ao Trump, né? No sentido de copiar mesmo, assim, que é uma maneira, inclusive, de se enganchar num circuito internacional. Então, toda a coisa do Bolsonaro, de elogiar o Trump, eu fiz uma lista de coisas que ele fez aqui, deixa eu ver. Mas assim, vamos lá. A performance do Bolsonaro, o comportamento dele na pandemia, o discurso contra as eleições, contra as urnas, que era roubada, a tentativa de golpe de 6 de janeiro, lá de 2001 e 8 de janeiro de 2003 no Brasil, né? Eu fico sempre pensando que o Bolsonaro, ou essa extrema-direita, uma coisa é você dar uma quartelada, uma outra coisa é você imitar uma performance que foi americana, você se conecta simbolicamente no debate internacional, né? Essa é a ideia, né, de uma mimetização, semelhança, cópia, mas para poder inflar, né? E o terceiro, o estatuto da religião. Aí eu botei, né? Quando a gente fala em religião, às vezes a gente está falando de religião no sentido amplo, mas em outro momento ele está falando de atores religiosos, outro ele está falando de instituições religiosas,
Outro ele está falando de religiosidade enquanto prática, comportamentos. Outro momento ele falando do religioso em oposição ao econômico, ao político. Qual o estatuto da categoria religião? Eu acho que tudo isso. Ora, a gente está falando de uma coisa, está falando de outra, e está chamando de religião. E eu estou trazendo tudo aqui para análise, né? Você pensar esses processos de cópia da extrema-direita, mas tendo a religião como um veículo. Poderia pensar as Forças Armadas, poderia pensar o militarismo, poderia pensar outra coisa. Então, é por onde a extrema-direita conversa. É esse aqui o foco, o meu foco. E daí pensar a religião a partir dessas duas coisas. Porque algumas vezes as pessoas dizem, esse posicionamento político é devido à religião, né? Outro você olha, a religião ela é usada para... Né? E eu acho que também são as duas coisas. A gente pode pensar a religião como mediação, suporte, pelo qual conteúdos conservadores, extremistas de direita passam, né? E pensar a religião como potência, como fonte de valor, como fonte de um comportamento conservador, né? Eu acho que é uma maneira de você sair dessa história, se a religião está sendo usada, ou se ela é fonte mesmo, verdadeira. Você sai de uma discussão se é verdadeiro ou falso. Ela se embrulha. Ora ela é suporte da política, ora ela está conduzindo a política, né? E essas duas coisas caminham no mesmo dia. Então, metodologicamente, eu diria que tem essa relação no meu trabalho. Indo agora para o governo Bolsonaro, né? Lá eu coloquei bolsonarismo e trumpismo, né? Cristianismo cultural para um, nacionalismo cristão para outro. Então eu quero falar dessas duas coisas. O Bolsonaro, o que sai? O que sai? Mas quando eu crio a tela, ele desaparece. Agora foi. Eu vou resumir isso aqui, tá? Porque ele é meio grande. Mas basicamente é o seguinte: eu queria falar dessa segunda período de pesquisa que eu tive, que foi o governo Bolsonaro, 4 anos, que foi o seguinte. Isso é um trabalho enorme que eu faço com alunos, né? Que é perguntar, onde é que está, qual é a religião do governo Bolsonaro? No sentido, não da religiosidade deles, se é evangélico, se é católico, se é Michele, não interessa. Esse governo, a gestão federal, onde está a religião? Aquela religião que eu falei, atores, porque ora interessa seguir atores, ora interessa seguir pautas religiosas, ora interessa seguir interesses econômicos religiosos. Dependendo, pense que você tem uma administração e você tem a religião em várias coisas. É usar agrário político de novo. Vamos. Assim, não, porque eu acho que aí dá uma quebrada, né? Eu acho que ele quebra o negócio assim. Vamos lá, tá bom. Então são as religiões dentro da gestão do governo Bolsonaro. E aí a gente começou um mapeamento, ora seguindo pautas, ora seguindo atores religiosos, ora seguindo interesses econômicos. E a gente foi vendo isso aqui, ó, que os interesses econômicos de neopentecostais e católicos carismáticos se encontram nos meios de comunicação, no Ministério das Comunicações. Missões evangélicas com a problemática do meio ambiente, porque as missões evangélicas transculturais evangelizam os índios, os indígenas da Amazônia, mas aí remete a uma questão ambiental, como tratar isso? Presença de neopentecostais no Ministério da Cidadania. Os 2 primeiros anos foi dominado pelo Onyx Lorenzoni, que é um luterano, mas é casado com alguém da Sara Nossa Terra. O ministério era cheio de gente da Sara Nossa Terra. Depois, do segunda parte do mandato, ele deu para os republicanos, que é um partido da Igreja Universal. Então, a cidadania estava mesmo com a Igreja Universal. Na educação, protestantes reformados, presbiterianos, Milton Ribeiro, né? E gente do católico Opus Dei. No Ministério da Mulher, da Damares, tinham vários segmentos cristãos.
No Ministério da Justiça, neocalvinistas e Opus Dei, tem uma instituição lá que se chama IBDR, onde juntam os dois, e a figura principal é Ives Gandra Martins, que é uma principal expressão do Opus Dei no Brasil, que está no Ministério, tem influência sobre o Ministério da Justiça, desse campo jurídico, e uma instituição importante é o Mackenzie. Mackenzie de São Paulo, a Universidade de Mackenzie, uma universidade presbiteriana, onde saíram quadros para o governo, certo? Na Secretaria de Cultura, interesses gospel, mas também de monarquistas católicos, tradicionalistas, porque tem o tema do patrimônio histórico. Então estão eles lá militando. Aqui eu tenho um deputado federal que é príncipe e é bolsonarista, ele atua na Secretaria da Cultura, e o Ministério das Relações Exteriores, que juntam sionistas, católicos, evangélicos, judeus, né? Botando uma pauta do tipo: temos que transferir a capital, a embaixada brasileira, de Tel Aviv para Jerusalém, porque é a terra sagrada, coisa que não se faz para não se brigar. Quem fez isso foi a Guatemala e o Trump, né? E o Bolsonaro tentou colocar essa agenda, houve uma reação nacional: não, para com isso. Então, o argumento aqui é o seguinte, que há uma diversidade, assim, o governo Bolsonaro é um governo de evangélicos. Errado. Tem evangélicos, tem católicos, tem judeus. Certo? Então o governo Bolsonaro é desses também errado. Porque são segmentos judeus, são segmentos católicos, são segmentos evangélicos. Porque tem gente que ficou de fora, que é evangélico, que é católico, que é judeu. Certo? Então, aí o que eu quero dizer é o seguinte, que o governo Bolsonaro produziu essa aliança entre as religiões, mas ao mesmo tempo produziu antagonismo dentro das religiões, entre a religião. Então por isso que a gente tem católico de esquerda, católico de direita, a gente tem os progressistas, né? Então, qual é a lógica de expansão do governo Bolsonaro? Uma produção de alianças religiosas, de grupos que não se davam bem. Quem conhece o campo evangélico sabe que Malafaia com presbiteriano não combinam, neopentecostais com presbiteriano não combinam, mas Bolsonaro os casou. Opus Dei católica, tradicionalista, com renovação carismática. Bolsonaro casou esses caras. É isso que eu acho mais. Ele produziu aliança, mas produziu segmentação por dentro, porque aí os católicos começaram esse tipo de coisa. Não dá para ser cristão e ser de esquerda, né? O eixo político dividiu. Então por isso que eu estou dizendo que o Bolsonaro ele une dividindo. E eu acho que isso daí, gente, é uma experiência que está em todas as igrejas, em todas as religiões. Em terreiros está assim, no Santo Daime está assim, certo? Nas igrejas evangélicas, em cada templo, né, você tem divisões internas, né? E por isso a ideia de que o Bolsonaro une dividindo. A religião do governo Bolsonaro puniu dividindo os irmãos, né? E esse mecanismo, eu diria que não deu só no campo das religiões, mas no campo das relações interpessoais, porque isso ocorreu na família de cada um, que imagino, nas relações de amizade, nas relações de trabalho, né? Essa ideia de você produzir cisões, alianças e cisões, né? Mas eu acho que são modos operantes bem da extrema-direita, do extremismo, certo? Bom, o governo Bolsonaro, eu vou ser rápido aqui, ele produziu trilhos internacionais. Aí começa essa fase mais que eu estou querendo saber para fora do Brasil, né? Eu vejo que tem um certo contínuo evangélico na América Latina e Estados Unidos, entendeu? Uma triangulação Brasil, Estados Unidos e Israel. Trump, Netanyahu e Bolsonaro fizeram uma trinca, né? Uma rede católica, quando a dimensão católica do governo Bolsonaro, uma figura que deve ser seguida, que deveria ser seguida, foi seguida por alguns, é a filha do Ives Gandra, a Ângela Gandra, que era secretária de família, que é Opus Dei, e que fez a política, eu diria, internacional do Ministério das Mulheres. Ela é mais letrada, ela é advogada, fala inglês, fala espanhol, circulava pelo circuito católico, sobretudo europeu. Ângela Gandra, né? Duas pessoas importantes no Ministério, Damares e Ângela Gandra.
tá? Conduzido. Uma numa vertente mais evangélica e outra numa vertente mais católica. Tá? E por fim coloca o sítio Costa para a África, né? E as religiões de matriz africana. Isso aqui é uma indiferença do governo Bolsonaro quando não há um ataque. Aquele secretário de Cultura, como é que era o Camargo? Sérgio Camargo, o cara falou assim: esse ano não tem dinheiro para macumbeiro. Ele agredia as religiões afro. O Bolsonaro mantinha o silêncio. Ele agredia. Né? E aí eu venho pensando essa conexão com os Estados Unidos. Por quê? Primeiro porque é óbvia a influência norte-americana sobre a América Latina. Segundo, boa parte, diria 90%, estou chutando o número aqui, mas é desse nível, 80%, 90%, do campo evangélico brasileiro, que a gente chama de campo evangélico, ele veio dos Estados Unidos, veio da Europa. Boa parte foi para os Estados Unidos e depois veio para cá. E uma parte veio aqui por migração, mas eles são um grupo menor, dos protestantes históricos, né? E alguns vieram no processo de migração. Então, o campo brasileiro evangélico é muito americano. É um campo forte, autônomo e exportador para a África, para a América Latina, inclusive para os Estados Unidos, né? Mas ainda tem uma forte presença de pastores norte-americanos, de teologias, teologia da prosperidade, teologia do domínio, teologia da batalha, tudo isso vem dos Estados Unidos, certo? Ritualidades, os seminários, uma influência forte de seminários, de americanos nos seminários, nas editoras, nos financiamentos. Então, por mais que seja potente o campo evangélico brasileiro, ainda ele é muito influenciado pelos Estados Unidos. E em terceiro, essa própria atitude deliberada do Bolsonaro de imitar Trump, que faz com que essa conexão, que a gente... Porque assim, sempre compara com os Estados Unidos, mas não é por acaso, entendeu? Há muitas conexões fortes para a gente fazer essa comparação. Eu vou pular isso aqui, depois eu volto para esse quadro aqui, que eu acabei de inverter. Aí eu já começo, falei do governo Bolsonaro, agora deixa eu falar um pouco dos Estados Unidos, do Trump. É o seguinte, também nós sabemos que a presença evangélica que apoia Trump em 16 e 20 e agora é grande, enorme, continua mesmo, muito parecido com o campo brasileiro, certo? A tal ponto que na literatura norte-americana isso já está colocado lá, mas ela potencializou nesses últimos anos que a ideia de um Christian nationalism, quer dizer, o nacionalismo cristão. Assim, as pessoas começam a explicar a religião nos Estados Unidos com política a partir do nacionalismo cristão. E qual é a característica dele? Ninguém se identifica como nacionalista cristão. Vai fazer uma entrevista, um survey, você é cristão? Não. A maioria, fizeram pesquisa, 50% não sabe o que é esse termo. Então essa é uma categoria muito científica, certo? Que não é uma de auto-identificação. Mas o que as pessoas fazem para que você consiga definir se isso é um nacionalista cristão ou não? Eles fazem um survey com umas 7 afirmações. Vários fizeram isso, com perguntas diferentes. Mas são perguntas assim, né? Eu gosto da outra que tem esse é um, e tem um outro aqui que tem 5, que é melhor, né? Deus chamou os cristãos a exercer o domínio sobre todas as áreas da sociedade americana. O governo americano deve declarar os Estados Unidos como uma nação cristã. Ser cristão é importante para ser americano, né? Se a gente se afastar dos fundamentos do cristianismo, não temos um país, a lei americana deveria se basear em valores cristãos. Aí você é uma espécie de índice, entendeu? Você pode acertar não, né? Você pode declarar um para qualquer coisa. Então o que eles fazem é uma espécie de gradiente do nacionalismo cristão a partir dessa metodologia, a partir de afirmativas, né? Aí é muito interessante que aí eles construíram uma escala. Então assim, quanto mais 0, menos nacionalista cristão. Quanto mais 24, você é mais nacionalista cristão. Esse aqui é um exemplo, né? A pergunta era sobre a Covid. Você confia em quem na Covid? Nas instituições científicas? Aí é meio claro, né? Quanto mais nacionalista cristão, você acredita no Trump, né? Quanto mais nacionalista cristão, você menos acredita nos cientistas, nos profissionais da saúde, né?
Então esse tipo de coisa, aí eles vão fazendo com esse índice multiplicações. Esse aqui que eu acho legal, o quanto que branco se acha discriminado na sociedade americana, né? Aí vai, se você é branco, quanto mais nacionalista cristão você acha que você sofre preconceito por ser branco, né? E o contrário é embaixo, assim, acha que preto sofre preconceito, né? Quanto mais nacionalista cristão você for, menos você acha que os pretos sofrem preconceito. Aí esse daqui, quanto mais você é cristão, mais você é a favor do livre mercado. E esse último aqui é assim, se você acha que tem que tirar esses... se a escravidão ela foi causada pela guerra civil, ou se a guerra civil foi causada pelo tema da escravidão, quanto mais nacionalista cristão você for, e mais branco você acha que não tem nada a ver com a ideia da escravidão, né? Então, eu queria chamar a atenção nisso, que vocês viram a metodologia, eu faço o índice a partir daquelas perguntas e depois eu cruzo com questões. Aí você vai encontrando essa reprodução. Eu acho muito legal aquelas questões, que se você colocar Michele, Bolsonaro, ela gabarita, ela acerta todas, né? Colocar, provavelmente ela vai concordar. Por isso que a comparação com o nacionalismo cristão também me parece uma coisa boa, né? Para se pensar. Aí voltando àquela coisa que eu pulei aqui, da relação do trumpismo com o nacionalismo cristão, né? Primeiro ponto importante: nacionalista cristão não significa uma crença, uma cosmologia. Ser nacionalista cristão não significa pertencer a uma comunidade religiosa. Ser nacionalista cristão é ter convicções políticas baseadas em ideias religiosas. Isso aqui é importante porque a gente não está falando de religioso no sentido de que o cara tem um conjunto de cosmológico, um Deus sobrenatural, ou participa de uma comunidade, né? O alinhamento é político. Os brancos evangélicos, depois os outros protestantes de cor e os hispânicos evangélicos são os mais nacionalistas cristãos nos Estados Unidos. Eles estão muito alinhados com o Partido Republicano. O Partido Republicano, gente, os evangélicos sempre tiveram mais no Partido Republicano, mas era uma diferença entre eles e os democratas. Eu lembro de uns dados, a diferença de 40% a 30%. 30 anos depois, ser evangélico é igual a ser republicano. Se você for branco, a possibilidade é maior ainda. Um alinhamento de religião com política. E aí tem esse dado final: os evangélicos brancos em 16 deram 81% do voto no Trump, e em 20, 84%. Ser evangélico branco nos Estados Unidos é ser trumpista. Certo? Eu acho que é esse dado. Bom, dito isso, podemos pensar no nacionalismo cristão brasileiro? Né? Lendo a literatura sobre o nacionalismo cristão norte-americano, a primeira coisa que salta aos olhos na literatura é a profundidade histórica. No sentido, olha, isso aqui vem de longe, vem da colonização, né? Vem da maneira como os americanos se diferenciaram dos britânicos, dos indígenas e dos escravos. O que faz com que esse nacionalismo cristão tenha um caráter político e de violência e de ódio, certo? Então ele tem uma trajetória por dentro do protestantismo, porque é um país protestante de origem. Aí quando eu olho para o Brasil, isso já me dá um negócio, o nosso passado é católico, não é protestante. Então acho que a primeira diferença, eu não faço essa associação, eu não quero dizer que aqui tem nacionalismo cristão como os americanos, mas eu quero pensar como, o que parece ou o que está distante. Então acho que uma questão é, olha, a gente tem um passado católico, e tinha um nacionalismo cristão da era Vargas, que criou a Aparecida. Nossa Senhora Aparecida virou a padroeira nacional na era Vargas, com a ideia de um nacionalismo também cristão associado ao catolicismo, e não com esse perfil protestante. Isso é mais recente. Tá? A outra é a questão racial, como que se coloca a questão racial nos Estados Unidos e como que se coloca no Brasil. Também acho que essa é uma diferença. Racismo tem aqui, tem lá. Mas como que aqui se constrói, não dá para fazer essa passagem direta. Eu diria que essas duas coisas eu já olho, esse conceito não dá.
Mas eu gosto desse terceiro aqui elemento, um certo alinhamento eleitoral e resiliência que eu estou vendo, que a gente está presenciando entre ser religioso, conservador, cristão, se for evangélico, de direita, conservador, a possibilidade de ser de direita, e eu diria que o processo atual conduziu esses evangélicos para serem mais extrema-direita. Os evangélicos, 30 anos atrás, eles eram conservadores, mas eles ficaram mais. Um cara como Silas Malafaia é insuportável de extremismo. Né? Ele não era assim tanto quanto era. Então, acho que essa conjuntura. Você veja bem, aí que eu estou dizendo, não é a religião causando, a religião levando também o conservadorismo, mas ela também se modificando. Eu sempre uso como exemplo o armamentismo. Essa coisa de armamento e crente é coisa americana, nunca bateu no Brasil. Acho que em nenhum lugar da América Latina entre os evangélicos. Eu tenho uma passagem pela igreja evangélica na adolescência, eu lembro que era um drama teológico. Um guarda, pode ser crente, um guarda, que de repente tem que matar a pessoa. Isso é um drama. E agora, pastor fazendo a língua. Um armamentismo. O tema do armamentismo não era religioso. É um tema do bolsonarismo que penetrou uma parte das igrejas conservadoras. É por isso que eu digo que entendeu? A ideia de causa e efeito, quem está produzindo o quê? Né? Quem está virando o quê? Então, essa ideia de um alinhamento me parece parecido, e uma hipótese que aparece na ciência política, que se chama da calcificação, que apareceu agora daquele cara, o CEO da Quest, que escreveu um livro, Nunes, um outro jornalista, que defende essa tese. Olha, a bolsonaria, não sei por que está se calcificando. Entendeu? Não é só uma ideia, ele está ficando. Aí a minha pergunta, será que não temos também essa experiência com o Brasil, com os evangélicos, né? E aí, rapidamente aqui, isso aqui é o resultado eleitoral de 2018, você tem Bolsonaro e Haddad, aí você tem evangélicos, 70% dos evangélicos votaram no Bolsonaro. E aí vai, diminui 5 são os judeus, diminui 5 os espíritas, os católicos, bem no meio, né? Católico como sendo mediador cultural. Depois vai diminuindo, não religioso, ateu, afro-brasileiro. E o inverso, né? Então pensa assim, em 18 você tinha uma coisa degradê, lá em cima dos evangélicos. E em 22, aqui é uma série de pesquisas, aqui é um agregador de pesquisas que foram feitos vários meses, tá? Então quem é vermelho é Lula, azul é Bolsonaro, o Ciro é verde. Isso aqui são os católicos, Lula lá na frente é dos católicos, né? E o Bolsonaro abaixo. Aqui é sem religião, Lula na frente, os católicos, o Bolsonaro abaixo. Eu não trouxe os espíritas, o mesmo comportamento, né? Agora, quando eu pego os evangélicos, inverte, certo? Inverte. E aí, o que eu acho impressionante nisso aqui? É que depois de 4 anos de mandato, depois da pandemia, o comportamento eleitoral religioso mudou menos entre os evangélicos, continuou mesmo. Essa categoria é grande, você pode discutir essa categoria. É meio, em 2018, como eu mostrei, está escalonado, né? Cada 5. Em 2022, são os evangélicos contra a rapa. Tá? Então a pergunta é, será que não tem uma calcificação aí também, que a gente está experimentando, lá que a gente está vendo nos Estados Unidos, criando, não o nacionalismo cristão, mas essa calcificação, né? A direita, a extrema-direita, que portanto não pode mudar, né? E a última frase, que eu acho que tem a ver com essa conjuntura, é de que o cristianismo, aí a conversa aqui com o Marco Tito, né? ele tem se tornado, como o nacionalismo cristão, algo que não diz respeito propriamente a crenças, não diz respeito propriamente a pertencimento religioso, mas a alinhamento político. E as pessoas usando o termo cristão como identidade política. Para quem estuda há muito tempo, há umas 3 décadas estudando esse assunto de religião no Brasil, eu acho que isso é novidade desse período. Né? Eu sempre cito isso como exemplo, para mim é bastante claro para todo mundo. Durante a campanha de 22, acho que todo mundo deve lembrar, que foi um caso midiático,
um bolsonarista matou um petista no aniversário dele. Lembra disso, em Foz do Iguaçu? Aí eu falei, quem é esse cara? Aí vendo matéria, aí tá lá no Facebook dele se identificava cristão e conservador. E aí eu pensei, pô, esse cara é crente, esse cara é evangélico, esse cara é católico. Aí comecei a fuçar, lendo matéria, para tentar achar alguma identificação, algum discurso, frase, declaração, e não encontrei nada. Né? Não encontrei nada. E aí eu falei, bom, talvez esse cristão não se refira à cosmologia, nem ao pertencimento religioso. Esse termo é um termo político, ele não é religioso. Né? E aí, como antropólogo, a gente faz a pergunta, né? A identidade pela diferença, pelo contraste. Quem é o outro desse cristão? Está ali. O outro desse cristão não é um islâmico, não é um budista, não é alguém do candomblé, mas é um esquerdista, um abortista, uma feminista, um progressista, um secularista. É isso que está colocado em jogo. Por isso essa ideia de que o termo cristão, acho que ele está se deslocando, né? Por uma coisa de ser uma identidade política. Eu acho que é esse o argumento. Bom, chega, né? Desculpa, você falou 30, falei 33. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Eu devo dizer aqui algo importante. O professor Paul Preston deveria participar aqui conosco, mas ele está com uma série de saúde na família. Lamentou. Nós lamentamos também muito, né? Por poder estar aqui, né? E eu quero também agradeço, né, Oscar, que fazem presente, integrante do núcleo de estudos de religião, economia e política da época, né? Então, eles estão aqui presentes, enfim. Sem mais, passo para o livro, então. Gente, bom dia. Queria agradecer a professora André pelo convite. Eu queria agradecer o Ronaldo também. Sempre é muito bom ouvir o Ronaldo. Sempre aprendo muito nas trocas aí no laboratório do Coaching da Região também. Eu queria focar hoje um pouco a minha fala, que eu tenho na questão da interface entre religião e mídia, que é uma área que eu estudo há muitos anos, né? Temos pelo menos uns 12 anos aí que eu tenho feito estudos relacionados à religião e mídia. E aí, tanto, né, primeiro com foco evangélico, comecei estudando música gospel no doutorado, tanto a dimensão do mercado de música, mas também do significado das músicas para os crentes, enfim, e também a presença dos evangélicos no espaço público por meio aí da música. Depois, enfim, segui estudando essa questão da mídia religiosa, tem um trabalho no Intervozes, que é um coletivo de documentação, que a gente tem um projeto grande que faz monitoramento da propriedade da mídia, incluindo aí a mídia religiosa, e também no grupo de pesquisa lá no grupo de Gênero e Religião Política, que hoje é permanente de pesquisa dentro do lar da Unicamp. A gente tem estudado aí a questão de como o gênero está sendo articulado e as questões de gênero estão sendo articuladas na política também e na vida cotidiana das pessoas, né, também com auxílio das mídias, seja as mídias tradicionais, seja as mídias religiosas. Estudamos bastante a questão da ideologia de gênero, enfim, os direitos sexuais e reprodutivos, a questão do aborto. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos meus interesses atuais de pesquisa, mas eu queria um pouco antes voltar um pouco, falar um pouco dessa, né, como é que esse campo de estudos de religião e mídia tem sido configurado, né, quais são as principais preocupações que são colocadas aqui nessa interface de estudos no Brasil e, por fim, chegar aí nos meus estudos atuais, que aí eu dialogo também, enfim, com esse contexto atual que nós estamos vivendo também, das eleições de 2024. Primeiro, assim, dizer que eu acho que essa ideia da mediatização religiosa ou de uma religiosidade midiática, né, que é um termo, por exemplo, que Magali Cunha usa muito, né, é um fenômeno que já vem sendo estudado há bastante tempo no Brasil, é um fenômeno bem conhecido. E quando o Ronaldo falou dos estudos comparados aí com o Brasil e com os países da América Latina, eu acho que o Brasil tem realmente uma especificidade relacionada à questão da mídia que outros países da América Latina não têm,
que essa, né, presença aí constante, né, consolidada das religiões e das igrejas, das lideranças no sistema de mídia há muito tempo, né? Nos anos 40 a gente já tinha lá as redes de rádio católicas, evangélicas, né, e um sistema de mídia que se consolidou na época da ditadura militar, né, que mostra inclusive essa relação histórica da religião com o Estado brasileiro, né, como é que o Estado sempre facilitou essa, né, propriedade na mídia pelas igrejas, né, as igrejas católicas, as evangélicas, né, como é que, né, a partir do processo de democratização no Brasil também as igrejas evangélicas começaram a ganhar um maior também de concessões, mas enfim, a gente tem um cenário aí de mídia religiosa bastante consolidado e que tem inspiração também nos Estados Unidos, né? Vem desde a época dos televangelistas, né, quando, né, Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo começaram aí como televangelistas no Brasil, tanto tempo atrás, eles tinham influência desses televangelistas norte-americanos que também vinham para o Brasil, né, com o seu promovendo caravanas, enfim. Então tem essa influência nos Estados Unidos, mas também tem uma diferença em relação a outros países da América Latina. Né, hoje, desse monitoramento da propriedade da mídia que eu falei que o Intervozes faz, a gente monitora as mídias de maior audiência e a gente vê das 50 mídias de maior audiência hoje no Brasil, 9 são de lideranças religiosas cristãs, a maior parte evangélicas, principalmente por causa da centralidade do Edir Macedo e da Igreja Universal do Reino de Deus, mas também aí temos, né, as redes católicas com grande tradição e consolidada aí nesse sistema de mídia. E assim, então, falando dessa, né, eu estou pensando muito a mídia assim, não, como parte constitutiva do que é o religioso, né, não só no Brasil, mas no Brasil a gente vê isso muito nitidamente, né, assim, elas sempre, na verdade, fizeram parte do religioso, tanto da vivência religiosa das pessoas, mas também dessa presença aí, religiosa no debate público, né? Então, assim, nisso tem uma perspectiva aí que eu estou seguindo da Birgit Meyer, né, que vai muito trabalhar essa ideia de que as mídias sempre fizeram parte da mediação religiosa, e aí ela está considerando mídia ao tempo, né, questão ampla, né, não só os meios de comunicação de massa, rádio, TV, redes sociais, enfim, mas também né, a música, que também é um mediador, embora muitas vezes seja tratada como se ela não fosse mediação, como se ela fosse uma experiência direta, né, de Deus, mas também a música e mediação, enfim, os próprios corpos, né, onde você incorpora muitas vezes o sagrado, né, vamos dizer assim, são mídias, enfim, você tem os objetos que você manipula muitas vezes, são também considerados mídias, mas também, né, as mídias também provocam, né, ao serem incorporadas, elas, né, pela religião, elas também vão provocar aí transformações, tanto internas, né, em relação à própria maneira como né, as liturgias, as doutrinas, enfim, estão sendo pensadas, mas também externas, né, dessa relação da religião, né, com o mercado, com o Estado, enfim, com outras instâncias, né. Mídias, inclusive, que não são nem sempre muito bem aceitas, né? Você tem sempre às vezes surgem muitos conflitos, né? Quando você começa esse processo de mediatização e novas mídias são incorporadas, a gente também tem aí alguns processos de conflitos, de rejeição, enfim, mas também algumas transformações que vão acontecendo, né, nas práticas e nessa presença também no debate público. Então, assim, a maior parte dos estudos que a gente tem, né, eu fiz já para a região sociedade, eu fiz uma revisão sobre os estudos de mídia e religião no Brasil, Carli Machado e Raquel Santana também acabaram de publicar agora um livro organizado pela Renata Menezes e pelo Faustino, publicaram também uma revisão mais recente sobre os estudos de religião e mídia no Brasil, e assim, o que a gente acaba falando muito é que, né, a maior parte desses estudos se enfocam em como as mídias são, né, utilizadas pelas instituições
de uma forma, vamos dizer, até muitas vezes muito pragmática, auxiliando aí as igrejas, as instituições em diversos processos, seja no processo de evangelização, na questão do proselitismo, na manutenção dos fiéis no cenário de pluralismo religioso e de competição entre igrejas, na gestão mesmo da vida dos fiéis, na construção dessa visibilidade e dessa influência na política e no debate público, sobretudo por meio de lideranças de grande visibilidade, que a gente realmente tem isso, a gente tem uma mídia aí que projetou lideranças de grande visibilidade, evangélicas, católicas, enfim, o foco nos evangélicos católicos, tem outros também que são menos estudados até, mas o foco aqui nos evangélicos católicos. Então, quando a gente começa a surgir também os estudos das redes sociais, a gente vê esse enfoque muito parecido, um enfoque bastante grande dos estudos nas lideranças, e principalmente nas lideranças de grande visibilidade. Muitas vezes, por isso são as mesas, muitas das lideranças que a gente tem hoje de grande visibilidade nas redes sociais, por exemplo, são lideranças que vieram das mídias tradicionais, o próprio Silas Malafaia, o próprio, enfim, Edir Macedo, o próprio André Valadão, que também está aí nas redes sociais, mas eles sempre tiveram também concessão de TV em Minas Gerais, na Igreja Batista da Lagoinha, enfim. Então, esse foco bastante aí nas lideranças de grande visibilidade, nas lideranças que têm grande influência política também, e na forma, muitas vezes, como essa presença religiosa nas mídias, ela acaba influenciando na política, no debate público. Outro ponto que eu acho que esses estudos, a maior parte dos estudos tem em comum estudar o cristianismo, e principalmente os evangélicos. Eu acho que cresceu muito, como eu acho que no campo de estudo de maneira geral tem uma ênfase muito grande nos estudos dos evangélicos, A gente tem vários estudos de mídia também que falam dos católicos, mas eu acho que cada vez mais tem uma ênfase, principalmente com os fatos de redes sociais, tem uma ênfase aí nos estudos dos evangélicos e outras religiosidades, por exemplo, assim, que nós estamos verificando, o próprio espiritismo, a gente tem uma certa lacuna de entender a relação de outros estudos com outros grupos religiosos. E assim, esses estudos eu acho que são essenciais mesmo para a gente compreender essas dinâmicas de poder no mundo religioso e como é que essas dinâmicas de poder no mundo religioso também são relacionadas às dinâmicas de poder no sistema de mídia. Eu acho que isso também é uma coisa que talvez seja menos discutida, mas assim, a gente tem um sistema de distribuição de poder dos sistemas de mídia no Brasil que são ligados a elites econômicas, elites políticas, a elites religiosas, que também tem a ver com a maneira como as dinâmicas do poder no mundo religioso também se configuram. A gente sempre teve uma concentração de propriedade na mídia, nas mãos de determinados grupos, a gente sempre teve a mídia como barganha política, o Ronaldo mesmo falou aqui do interesse econômico de grupos religiosos no governo Bolsonaro, mas isso sempre foi uma presença no Congresso Nacional de deputados e senadores com interesses grandes na regulação ou na não regulação da mídia no país. Enfim, e quando a gente, quando começa a ter um crescimento das redes sociais, a gente também tem que considerar a maneira como também o sistema econômico e de poder das redes sociais, mesmo elas não sendo brasileiras, sendo que eles, na sua parte, com sede nos Estados Unidos, mas não só, mas como é que esses modelos de negócio, esses sistemas dessas redes também acabam influenciando as dinâmicas de poder no mundo religioso, porque são sistemas, são modelos de negócio baseados em sistemas de algoritmos, em sistemas de recomendação, com algoritmos programados para estimular uma polêmica, para estimular a polarização, que incentiva a disseminação de desinformação, de discurso de ódio, enfim. Tem uma série de características aí também desses sistemas que acabam tendo influência aí nessas dinâmicas de poder no mundo religioso. Eu já estou completamente ressecada com essa sigla aqui do país. Enfim,
Então, assim, pensando, né, que a mídia sempre foi parte da dinâmica religiosa brasileira, assim, o meu interesse atual é entender de que forma, né, como as novas mídias elas trazem novas dimensões para o debate, incluindo aí um debate sobre a questão da autoridade religiosa, da institucionalidade religiosa e do pertencimento religioso. Então, assim, eu estou interessada para olhar para esses agentes de grande visibilidade midiática, mas também pensando quem são os outros agentes que também passam a circular na internet, né, que é um meio não escasso, diferente da difusão. Quais são os outros agentes também que passam a circular e qual é o impacto disso? Não sei se impacto é uma boa palavra, mas assim, de que forma essa circulação de novos agentes também nas novas mídias, ela, né, acaba também tensionando aí o mundo religioso, contribuindo tanto por um lado, para isso que o Ronaldo falou, de que, né, tem uma categoria de cristãos que talvez seja hoje ficando cada vez mais, ela em muitos momentos sendo mais importante do que você separar se são católicos ou se são evangélicos, né? Então acho que em muitos momentos essas novas mídias elas contribuem para isso, para essa conformação de alianças cristãs que não são mais só embasadas em somos evangélicos ou somos católicos, ou somos evangélicos presbiterianos, ou somos evangélicos pentecostais, mas muitas vezes estão relacionadas a outros circuitos, né? São formados outros circuitos de alianças, assim, né? Eu tenho, por exemplo, acompanhado as redes da Michelle Bolsonaro, e ela cada vez menos utiliza, né, da palavra evangélicos, né? Cada vez mais ela é uma mulher cristã, e, enfim, e ela está ali, ela é casada com um homem católico, Bolsonaro católico batizado no Rio Jordão, mas enfim, né, cada vez mais ela está ali se apresentando como uma mulher que é cristã, e isso não é exclusividade da Michelle Bolsonaro, né? Diversas outras mulheres religiosas estão, né, apresentando essa identidade como uma mulher cristã, inclusive, né, e as suas referências não necessariamente são pessoas do cristianismo, porque muitas vezes, inclusive, dessas pessoas evangélicas, desculpa, muitas vezes as suas referências não são pessoas evangélicas, porque muitas vezes as pessoas são consideradas falsos evangélicos, né, evangélicos que estão querendo provocar discórdia no mundo religioso, mas muitas vezes são referências católicas, né. Ontem mesmo a Michelle estava repostando aí conteúdo do padre do Christian Shankar, que é um padre de Minas Gerais, que tem muita preeminência nas redes sociais. Então, assim, a gente vê, por um lado, essa formação de uma aliança, assim, cristã, que está alicerçada em outras formações identitárias, em outras formas de reconhecimento, de formação de comunidade, né? Isso não só para o lado da direita ou da extrema-direita, né? Eu acho que a gente pode observar isso também em relação aos evangélicos considerados, né, de esquerda ou progressista, dependendo da denominação que a gente for escolher, mas enfim, a gente tem observado essa formação de outros agrupamentos. E ao mesmo tempo, dentro, né, no que a gente no interior do que é considerado que é o mundo religioso evangélico, no interior do que é o mundo católico, né, também tenho tentado observar de que forma essas novas mídias também estão ajudando a projetar de forma menos visível, mas talvez com uma quantidade grande de pessoas que têm crescido, outras figuras que representam também uma autoridade religiosa, representam também uma referência para as pessoas religiosas. E aí são figuras diversas, né, desde, alguns são figuras, né, institucionais mesmo, né, como por exemplo pastores, né, padres, né, a gente tem talvez o exemplo do pastor Henrique Vieira, que também é político, seja um exemplo de grande visibilidade, mas a gente, por exemplo, nas eleições de 2024, a gente tem visto crescer o número de candidaturas de pessoas religiosas, inclusive de pessoas, né, pastores, que têm se projetado nas redes sociais, disputando esse lugar de autoridade também,
E, enfim, não só as pessoas que estão na hierarquia religiosa, mas a gente tem visto, né, o crescimento de podcasts, as pessoas que estão fazendo podcasts, pessoas que estão fazendo videocasts, muitas mulheres, né, eu acho que tem uma dimensão de gênero e racial muito grande nesse crescimento dessas lideranças, vamos dizer assim, informais que surgem também na internet, né? A gente tem muitos podcasts feitos por mulheres negras, feitos por homens negros, evangélicos, mas também católicos, enfim, e que acabam, né, estão ali se apresentando como evangélicos, servindo de referência, né, para os crentes e para as pessoas religiosas. Também os cantores, né, acho que os cantores que eu tenho estudado há pelo menos há 12 anos, né, eles têm uma presença bem forte, né, nas redes sociais, e às vezes é uma presença que é maior, a presença deles é muito maior do que, por exemplo, das lideranças, né? Quantos artistas aí tem 5 vezes mais seguidores do que Silas Malafaia, tem inclusive mais seguidores que André Valadão, embora André Valadão seja também um artista, né, seja também um cantor que, né, se projetou também a partir da sua carreira na música gospel, enfim. Mas, enfim, estou interessada em também estudar esses diversos outros agentes que estão aí surgindo né, nas redes sociais. Muitos são fenômenos de redes sociais, alguns surgem na própria internet como influenciadores digitais e que acabam, eu acho, complexificando um pouco essa nossa compreensão das relações entre mídia e religião e também, né, que acabam afetando essa ideia aí de autoridade religiosa, de pertencimento religioso e da própria institucionalidade religiosa. Né, então, assim, vou pular essa parte aqui. Então, assim, para estudar isso, eu saio um pouco dessa chave de estudar a ideia de religiosidade midiática e eu estou trabalhando com a ideia de múltiplas mediações comunicacionais. Então, que você tem aí tentando observar esse circuito midiático que é formado tanto por mídias tradicionais, né, mídias, né, rádio, TV, mas também pelas redes sociais e por esses outros produtos derivados, né, os podcasts, os videocasts que surgem aí dessas novas configurações das redes sociais. Inclusive, eu acho que o terreno do estudo da política, eu acho que é muito interessante, porque a gente vê várias lideranças políticas também, religiosas, que a gente pode não são religiosas no sentido de serem na institucionalidade das igrejas, mas lideranças que são vistas como religiosas muitas vezes e que surgem, né, que se beneficiam dessas mídias. Né? Acho que a gente pode citar o próprio exemplo do Nicolás Ferreira, que é deputado federal por Minas Gerais, né, que foi deputado eleito com número de votos nas últimas eleições. Também, né, diversas mulheres religiosas, tanto evangélicas como a Ana Campanholo e a Clarissa Teste, mas também católicas como Cristo Nieto, que acabam tendo meio uma atuação grande nas redes sociais e tensionando muitas vezes a própria, né, você vai criando ali um tensionamento que a gente, muitas vezes você fica, né, quem são as autoridades que estão aí aptas a falar em nome do cristianismo, né, seja do cristianismo evangélico, seja do cristianismo católico, né? Enfim, a própria Cristo Nieto, que é uma deputada católica, que é advogada também, né? A gente no GREP a gente estudou, por exemplo, a atuação dela e de outros agentes do catolicismo, como o padre Paulo Ricardo, em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, né? E como muitas vezes a atuação desses agentes, embora esteja muitas vezes atrelado ao que o Vaticano determina em termos de direitos sexuais e reprodutivos, muitas vezes a ação desses agentes também se choca com as ações da instituição católica, né? Inclusive, né, tem ali muitas vezes, né, fazem parte de grupos que muitas vezes estão se chocando com os ditames, por exemplo, da CNBB, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, eu acho que isso, né, tem umas dinâmicas aí de disputas internas que eu acho que é bastante interessante da gente observar. Um outro, né, enfim, já falei um pouco aqui, mas enfim, do grupo, né,
dessas lideranças jovens, né? Eu já citei alguns aqui, que eu acho que os podcasters muitas vezes são lideranças muito jovens, mas eu acho que é interessante observar também como esses jovens têm se colocado, esses jovens religiosos, evangélicos, católicos, têm se colocado aí nas redes e muitas vezes se mantêm dentro das suas igrejas, mas muitas vezes eles acabam saindo de suas igrejas, buscando outras igrejas, ou mesmo a gente tem visto muito acompanhando o conteúdo dessas redes sociais de pessoas que estão procurando igrejas. E eu até fico me perguntando exatamente uma pergunta, acho que eu fiz com o Ronaldo, que a gente fez, por que essas pessoas querem continuar dentro das igrejas, se elas acabam vendo, olhando de forma crítica para essas autoridades religiosas, ou olhando de forma crítica para a institucionalidade religiosa, mas essa institucionalidade continua importante para elas. Mas eu tenho observado nas pesquisas nas redes sociais como várias dessas lideranças jovens que estão produzindo conteúdo, que estão em busca de uma igreja. Elas perguntam, se alguém tiver aí uma igreja, por favor, me indique. Eu perdi a minha igreja, estou em busca de outra igreja. Outras mesmo estão fundando igrejas, né? Tem um projeto Redomas, não sei se vocês conhecem, o projeto Redomas, que tem um podcast que chama Redomas Cast, que é formado por mulheres evangélicas de vários lugares, e uma dessas mulheres, que é a Luciana Pérez, ela criou a sua igreja, começou como uma igreja, uma experiência virtual de igreja pelo WhatsApp durante a pandemia, mas hoje é uma igreja com sede, com local de culto lá no Rio de Janeiro. Né? Enfim. Então, são essas questões que eu tenho tido interesse em observar. Então, eu estou numa fase inicial de uma pesquisa que eu estou primeiro fazendo um mapeamento mais amplo, né, de quem são esses religiosos da mídia, fazendo um mapeamento geral de presença, e aí desses vários agentes diferentes que eu falei, né, estou incluindo na pesquisa pastores, padres, mas também cantores, podcasters, influenciadores, enfim, artistas. Estou tentando fazer um mapeamento geral desses agentes nas redes, né, e categorizando esses agentes de uma série de maneiras que eu não posso falar depois de vocês, mas enfim, estou fazendo um mapeamento geral desses agentes e também dos produtos midiáticos, os principais podcasts, os principais videocasts, os principais sites, as principais listas de transmissão, etc. E nesse ano pré-eleitoral, esse ano eleitoral que eu comecei em janeiro, nesse ano eleitoral eu escolhi alguns dos perfis para eu observar. São sobretudo perfis de mulheres religiosas, porque eu escolhi um foco também da questão de gênero. Eu parti do estudo da Michelle Bolsonaro, que foi uma figura muito importante nas eleições de 2022, mas que teve um crescimento aí da sua importância dentro do partido, dentro do PL Mulheres. Então, comecei a seguir a Michelle Bolsonaro, mas outros agentes, para entender de que forma as questões de gênero estão sendo discutidas em ano eleitoral, mas não necessariamente só dentro do partido. Né? Então, não me interessa olhar só as candidatas, por exemplo, mas como, mas eu segui alguns pastores, por exemplo, a Elisete Malafaia, que é a esposa de César Malafaia, cantoras, como, enfim, a Eichler, que também é ligada ao Ministério da Malafaia, mas também influenciadores digitais, tentando observar como a questão de gênero nesse ano eleitoral é tratada nessas diversas redes, e aí tentando encontrar alguns pontos de conexão, enfim. E uma das coisas, essa pesquisa eu estou tentando, eu ainda está em andamento, mas eu fiz uma sistematização no primeiro semestre de 2024, que ainda era um período pré-eleitoral, e aí eu acho que tem algumas questões aqui que eu acho que a gente pode dialogar ali, o Ronaldo está falando do bolsonarismo. Uma primeira questão é que é isso, um foco muito forte nesses perfis das mulheres religiosas, especialmente das mulheres evangélicas, na questão de gênero. Esse o tema das políticas voltadas para as mulheres, ele está presente o tempo todo,
E é um foco em gênero, não é um gênero como a gente estuda na academia, é um foco na mulher. E é um foco nessa mulher que é cristã. E aí não importa se é evangélica ou católica, mas tem um foco na mulher cristã. Então toda a performance dessas mulheres nas redes sociais, ela passa por essa, tanto por uma autodefinição de o que é ser uma mulher cristã, mas também de quais são os assuntos, quais são os temas, quais são, né, as questões que interessam a uma mulher cristã. Um outro ponto que eu acho, e aí dentro dessa categorização de o que é uma mulher cristã, tem muito um debate de que a mulher cristã é uma mulher que cuida, né, e aí ela cuida da família, ela cuida da igreja, ela cuida da vizinhança, ela cuida de si mesma, né, através do autocuidado, né, que envolve inclusive a saúde física, mental, espiritual e a beleza também, né, o cuidado estético. Ela se cuida e ela também cuida do país. E ela cuidando do país, ela cuida o quê? Ela é legítimo que ela esteja, é legítimo e é desejável que ela esteja nos espaços políticos de poder. Né? Isso é muito evidente no perfil da Michelle Bolsonaro, mas não só, né? Em várias outras mulheres que eu tenho acompanhado, né? E inclusive eu ainda estou pesquisando, não fechei, mas eu tenho observado uma diminuição muito grande da imagem do Bolsonaro nas redes dessas mulheres, assim, na própria rede da Michelle, Bolsonaro não aparece como uma referência política. Ele aparece como o marido da Michelle, ele aparece como o perfume que ela lançou, porque ela lançou um perfume em parceria com o maquiador dela, que chama Jair Bolsonaro. Tem dois perfumes, um chama Jair Bolsonaro, outro chama Mito. Então o Bolsonaro, ele aparece como essa figura, inclusive ela cuida dele, né, porque ele aparece, ele está com roupas elegantes, ele não está, né, aquela pessoa descuidada, que é aquela imagem do descuidado que ele sempre criou, né, então ele aparece de uma outra maneira, mas eu, enfim, tenho notado que a figura do Bolsonaro aparece muito pouco nessas redes das mulheres evangélicas, enfim, das mulheres cristãs. A questão do armamentismo mesmo, que o Ronaldo citou também, aparecem algumas, tem algumas mulheres que acabam, né, tem uma candidata vereadora no Rio de Janeiro, por exemplo, que defende a pauta da segurança pública punitivista e do armamentismo, mas isso é muito exceção, né, é o tipo de pauta que não está sendo, né, não faz parte dessa forma de cuidar das mulheres, né, a questão da violência. E a outra coisa que eu tenho observado é que nessa construção da imagem da mulher, né, as referências são sempre outras mulheres. Então, assim, as mulheres que servem de inspiração para mim são outras mulheres. Não é o Bolsonaro, não é o Trump, são outras mulheres, e muitas vezes mulheres da política, mas também mulheres bíblicas. E nessa referência às mulheres bíblicas, né, a referência às mulheres bíblicas é muito associado a um embate com o feminismo. Né? Então, assim, nós, mulheres cristãs, nós não precisamos do feminismo, porque, na verdade, aquilo que a gente precisa para ser uma mulher que cuida, para ser uma mulher que tem protagonismo empreendedor, né, no mercado de trabalho, que tem protagonismo na política, esses alicerces estão na Bíblia. São as mulheres bíblicas que nos dão essa base, e por isso nós não precisamos do feminismo. Né? Então, assim, eu já falei 30 minutos, vou parar aqui, só queria, eu acho que eu ainda estou sistematizando esse primeiro semestre, vou continuar fazendo a pesquisa no segundo semestre, mas eu acho que isso já são alguns pontos interessantes para a gente começar a debater. E me interessa bastante esse foco, estudar a política a partir desse foco, porque eu acho que muitas vezes a gente tem centrado o nosso debate, quando a gente estuda redes sociais e eleições, muitas vezes a gente tem focado o debate só na questão da desinformação. Né, como é que a desinformação impacta no voto, como é que a desinformação está circulando, quem são os agentes promotores de desinformação, como é que as igrejas estão produzindo desinformação, que eu acho super importante, mas enfim, mas também me interessa esse outro lado, que é
não é só desinformação que a gente está falando, a gente está falando de construção de informação, ou seja, construção de narrativas, construção de imagens, construção de temas com os quais a gente possa se identificar. Então, mais do que olhar só para o que, né, para essa desordem informativa, como é que nessas redes também estão sendo construídas aí proposições, narrativas, imagens muito fortes, com as quais aí as pessoas acabam se identificando. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Olívia. Eu vou aqui muito brevemente, né, falar um pouco a respeito desse livro, que é o seu aí. Esse livro aqui, no Brasileiro Contemporâneo, Aspectos Econômicos, Assistenciais, Políticos e Ecumênicos, publicado aí pela UFSCar, da FAPESP, e que teve um lançamento ecumênico em São Paulo, né, em julho, com a participação de também algumas pessoas que têm um trabalho significativo, né, o padre Júlio Lancelotti, pastoras Marina Garcia, e alguns também representantes do segmento espírita, né? No dia lá foi tido para a pastoral do Rio de São Paulo, né? Esse livro decorre, né, tem uma trajetória que começou ainda no pós-doutorado na PUC São Paulo, e houve continuidade em projetos da FAPESP, pela FAPESP e também agora a minha bolsa de atividade CNPq. Então, dá conta, vamos dizer assim, do cristianismo e pensado enquanto um segmento religioso amplíssimo no Brasil, né? Amplíssimo e heterogêneo. Então, nesse sentido, é interessante porque é um contraponto, né? Então, o cristianismo não é aqui entendido como uma identificação política, né? Ou apenas associada aos evangélicos, e tampouco somente aos católicos, mas está considerando um segmento que foi chamado, por cientistas sociais da religião, de neocristianismo, os neocristãos, né? Que abrange aí adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová e, sobremaneira, os espíritas, ainda chamados espíritas kardecistas, que têm no cerne a crença em Jesus Cristo, mas tem também a materialização do princípio cristão da caridade através das suas obras assistenciais, né? Então, esse é um grupo que se destaca nesse segmento dos neocristãos, né? E se nós somarmos, é interessante, se nós somarmos católicos, evangélicos e espíritas, e também esse contingente dos neocristãos, segundo o censo de 2010 ainda, descontado os 8% de sem religião, a gente vai ter apenas 3% da população que não é cristã no Brasil, né? Uma parcela, portanto, bastante pequena, né? Bastante pequena, e inclusive integrantes dessa parcela sofrendo constrangimentos, perseguição, né, intolerância religiosa, como sobretudo no caso dos adeptos dos cultos afro-brasileiros, né? Daí um questionamento um pouco a respeito até que ponto nós teríamos um pluralismo religioso no Brasil que pressupõe liberdade assegurada no exercício religioso, ou teríamos, na verdade, uma grande pluralidade cristã, né, que inibe, né, não somente quem não é religioso cristão, mas também quem é ateu, quem sofre alguns constrangimentos, né, no Brasil. E aí contempla, nessa pesquisa no livro, feições econômicas, né, sobremaneira, o livro fez menção, né, a pesquisa dela trata aí dos empreendimentos de mídia, né, de mídia eletrônica, são os que se destacam, né, pertencentes a lideranças religiosas, sobremaneira evangélicas, e aí o de Macedo, claro, se destacando. Então, o empreendedorismo econômico cristão, de um lado,
Mas você tem também, em contraposição, experiências pautadas pelo princípio, por exemplo, da autogestão, né, do cooperativismo, da economia solidária, sobremaneira apoiados por católicos, né, a Caritas brasileira. Você tem cooperativas que surgem, né, nesse meio com outro referencial, né, outra maneira de lidar com a prática econômica. Então você tem isso. O livro contempla essa faceta cristã mais antiga, mais tradicional, muito presente aí na sociedade brasileira, que é a faceta assistencial, né, o trabalho assistencial, né, feito com destaque por algumas organizações, né, cristãs, a Caritas brasileira, que tem uma grande capilaridade, você tem pastoral criança, a própria pastoral da rua, enfim, que ganhou relevância nos últimos anos, com o crescimento da população vivendo nas ruas, né? E o trabalho feito pelas ONG, pelas igrejas evangélicas, evidentemente, algumas igrejas são contempladas aí, e as ONGs ecumênicas, né, que realizam também o trabalho essencial. E você tem uma destacada atuação dos espíritas, né, com suas instituições de médio, grande porte, que é algo, inclusive, que serviu para legitimar um segmento religioso no país, né, um trabalho caritativo, gratuito, enfim. O livro contempla também a trajetória de alguns indivíduos que fizeram carreira político-partidária, exerceram e exercem cargos e que tiveram suas trajetórias vinculadas tanto à atuação à frente de empreendimentos econômicos quanto de obras assistenciais. Então, você vai pegar, por exemplo, Marcelo Crivella, cuja projeção se deu antes de se tornar senador no Rio de Janeiro, depois vai se tornar prefeito, mas foi via uma obra assistencial na Igreja Universal do Reino de Deus que ele conseguiu essa projeção, né? Projeto Nordeste, enfim, e há outros indivíduos também que são contemplados aí, né? Com essa trajetória, né? E, por fim, o livro vai abordar algumas iniciativas, algumas experiências de interlocução entre católicos, evangélicos e espíritas, né? Algumas práticas de interlocução entre representantes desses três segmentos, pautados por estudos bíblicos, né? Algumas atividades que são realizadas e que se deixa de lado aspectos teológicos, doutrinários, né? Encarnação, ressurreição, divindade ou não, enfim, e essas atividades se pautam por estudos bíblicos, né? Que são feitos. Claro, aparece aí a questão do enfrentamento da intolerância religiosa, né? mobiliza representantes aí, uma mobilização bem interessante, inclusive, né, da parte de alguns indivíduos, inclusive em solidariedade aos adeptos dos cultos afro-brasileiros que têm seus templos até depredados, destruídos, enfim, né? Então, o livro contempla isso, esse diálogo interreligioso, vamos dizer assim, essa busca de ampliação da ideia do ecumenismo, que é interessante porque, inclusive, é algo que é feito. Uma pessoa que se destaca nesse sentido de reivindicar uma ampliação do ecumenismo, né, é a pastora Rumi Ben, que é secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, né, uma pastora feminista, que tem um trabalho interessante nesse sentido, e tem chamado a atenção para essa ideia de uma ampliação do ecumenismo, né, abarcando outras, não apenas igrejas cristãs. É interessante vir isso de uma organização que é a principal organização ecumênica do país, né? É claro, toca também questões que dizem respeito à laicidade do Estado, à prática, à atividade econômica, né, de empresas vinculadas a igrejas e a indivíduos que estão à frente de igrejas, né, e que atividades econômicas bastante lucrativas, né, e mais uma vez o destaque é da Igreja Universal de Deus, de Macedo,
e as várias empresas, não somente a Record, mas as várias empresas conectadas a esse verdadeiro império. E a grande questão, a questão complicada de ser enfrentada aí, que é a questão que diz respeito à tributação ou não tributação dessas atividades, a isenção fiscal, né, ou o privilégio que é exercido por esses empreendimentos vinculados a lideranças religiosas. E toda vez que essa questão é levantada, rapidamente, claro, há uma grande mobilização dos atores religiosos, né, em defesa do quê? Em defesa da liberdade religiosa, né, se contrapondo qualquer iniciativa de tentativa de alguma regulação. Nós tivemos nos anos 90 um princípio de tentativa de mudar o Código Civil, né, de modo a abarcar também as organizações religiosas, e houve uma verdadeira grita nesse sentido, não apenas da parte dos evangélicos, mas uma mobilização que envolveu a CNBB e também os espíritas, enfim, né? Vai aparecer no livro, claro, também a atuação de lideranças religiosas pautadas aí, né, pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, né, presente entre católicos, evangélicos e espíritas, né, também indivíduos que Eduardo Girão, por exemplo, o senador, foi um ferrenho defensor do governo Bolsonaro, e que agora continua atuante, bastante atuante na oposição, e que é um grande empresário também da área do turismo e produtor de filmes espíritas, enfim. Então você vai ter um ecumenismo de extrema-direita nesse sentido, né? Contrariamente ao comunismo, vamos dizer assim, que se pautou na história pela defesa dos direitos humanos, pela reivindicação de políticas públicas em prol das minorias, dos segmentos mais marginalizados. Então a gente vai ver isso também nesse cenário. Quer dizer, o cristianismo brasileiro é bastante amplo, é muito amplo, muito heterogêneo, né? Muito também, digamos, pode-se fazer uma leitura, assim, a parte, se você está com premissas, ensinamentos de Jesus Cristo, sobretudo no que se refere à questão da solidariedade, né, as pessoas que mais sofrem, ou a caridade, se quisermos usar essa expressão também, a gente vai ver aspectos bastante contraditórios aí colocados, né, que estão presentes no cristianismo do Brasil, como esse amplíssimo, esse segmento muito amplo, né, bastante heterogêneo e contraditório em não poucos aspectos. Estou vendo que o José Valverde pesquisa as comunidades terapêuticas, que são contempladas aqui também, que constituem, né, uma contradição aí também, haja vista os problemas sérios que existem nessas comunidades terapêuticas do ponto de vista sanitário, né, e com recurso que funcionam com recursos públicos, né, e fazendo um proselitismo como um fator de cura, inclusive, né, sendo essas comunidades terapêuticas não apenas unidades, digamos, assistenciais, mas também negócios, né? Então você vai ter figuras parlamentares aí, Marco Feliciano, por exemplo, né, todo vinculado a comunidades terapêuticas, que se beneficia disso. Então você tem uma interconexão, vamos dizer assim, atividade econômica, atividades assistenciais e prática política partidária para a gestão de indivíduos que acabam tirando proveito, né, dessas experiências. Bom, eu disse que ia falar brevemente, e é isso, né? Já deixo aqui mais uma vez, né, ao Olívio, ao Ronaldo, o toparem participar, né? E a gente vai agora vamos ver, né, as perguntas, questões que vocês